eu já vou dizer. Aleluia. E pode pegar assim a sua Bíblia, como eu pego a minha, ou pode pegar de outra maneira, como quiser, e levantar assim e agradecer a Deus por esta palavra. Aleluia, aleluia. Fica assim com ela levantada. Glória a Deus, glória a Deus. Querido Pai, nós agradecemos a Tua palavra. Ela é uma palavra iluminadora, abençoadora, que constrói a nossa vida espiritual e também alimenta a nossa fé, Senhor. E nos dá, Senhor, esperança no coração. Nós agradecemos por ela, porque ela é viva, poderosa. Ó Senhor, e foi inspirada pelo Teu Espírito Santo e produz, Senhor, novas vidas. Senhor Deus, vidas transformadas. Vidas, Senhor, que confiam em Ti, Senhor, e que são preparadas para um dia estar no céu, na Tua presença, Senhor. Nós Te agradecemos por ela. Agradecemos pela Tua igreja que ama esta palavra, que recebe esta palavra, que vive esta palavra, que desfruta desta palavra. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua honra e Tua glória. Amém. Aleluia. Se quiser colocar a sua Bíblia assim no coração e cantar um corozinho de louvor ao Senhor. Eu só quero Te louvar. Glória a Deus, glória a Deus. Depois de sermos salvos, deve ser uma coisa que nós queremos mesmo, é louvar a Deus. E nos sentimos bem em fazê-lo. Quantos aqui se sentem bem em louvar o Senhor? Aleluia, aleluia. Faça-o, porém, de coração, com gratidão, com alegria. Glória a Deus, aleluia. Eu só quero Te louvar. Quero Te dizer, Te amo, Tu és tudo para mim. E o Teu nome santo exaltarei, Teu nome santo exaltarei, Teu nome santo exaltarei. Eu só quero Te louvar. Quero Te dizer, Te amo, Tu és tudo para mim. E o Teu nome santo exaltarei, Teu nome santo exaltarei, Teu nome santo exaltarei. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Abra então, já está aberta, no capítulo 6, versículo 4 e 5. E a primeira parte do versículo 6. 4, 5 e a primeira parte do versículo 6. Glória a Deus. Todos encontraram? Pode dizer amém? Glória a Deus. Então leamos todos em conjunto estes versículos. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Amém.
Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Podemos ficar assentados? Graças a Deus. Sei que quando se lê esta palavra no contexto em que é, normalmente ficamos com aquela impressão negativa, não é? Com aquela parte do recaíram, ou é impossível, não é? É claro que eu não vou falar dessa parte negativa que está ali inserida. Ela é importante, ela faz parte da palavra de Deus, mas não é a minha intenção nesta noite falar sobre isso. É verdade que não deixarei de mencionar, porque até já lemos, na verdade, que quem conhece os caminhos de Deus e depois recai, e depois vira as costas, e que experimenta o que aqui está mencionado neste versículo 4 e 5, é muito grave e é algo perigoso e é algo realmente muito triste, muito triste. Mas eu não quero falar do lado triste, não é? Eu quero falar da bênção que está aqui mencionada neste versículo. A bênção que está aqui mencionada. E a bênção que está aqui mencionada é os que já uma vez foram iluminados. Já uma vez foram iluminados. Diga comigo, iluminados. Outra vez, iluminados. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, com certeza, que professamos a fé em Cristo e que o seguimos de coração, aconteceu que nós um dia fomos iluminados pelo Evangelho de Cristo. E por que é que fomos iluminados? Por que é que essa luz mudou a nossa vida? Trouxe alguma coisa proveitosa à nossa vida? Porque nós estávamos em trevas. Porque nós estávamos numa situação de ignorância. Nós estávamos numa situação de desconhecimento. Nós estávamos numa situação que não podíamos ver, compreender. Nem o estado em que nos encontrávamos, nem tampouco para onde estávamos a caminhar. Sim, nós não sabíamos para onde estávamos a caminhar. Infelizmente, se for aí fora e perguntarem, se você morrer hoje, você sabe onde é que vai passar a eternidade? Diz assim, eternidade? Não sei o que é isso. Não é? Então, qual é a perspectiva da sua vida? Talvez diga, comer, beber, vestir, calçar, ser talvez um bom pai, boa mãe, ter uma boa família, não é? Usar a vida e morrer. Mas isso significa que a pessoa tem falta de luz, tem falta de alguma coisa para ver realmente que a vida não é só isso. Que isso não é tudo. Isso é apenas uma parte da vida que temos aqui. Mas que há algo mais, muito mais importante. E o Evangelho nos alerta. O Evangelho nos chama para uma vida nova. O Evangelho nos ilumina. O Evangelho, a pregação da palavra, um dia nos despertou, nos mostrou, nos iluminou e nos deu o entendimento da situação em que nos encontrávamos. Então, por aí diz, uma vez foram iluminados. Iluminados. Ser iluminado não significa que só por si mude logo a nossa vida. Não, não. Ser iluminado é ficar consciente. Ser iluminado é ver realmente, entender a situação em que nos encontramos. Sim, ver o caminho que levamos. Talvez a ver até qual é o nosso fim, se continuarmos no mesmo caminho. Mas depois disso, mesmo assim, eu ainda posso dizer, não, eu não quero Jesus, eu não quero seguir esse caminho, eu quero continuar no meu caminho. Ainda podemos dizer. Ser iluminado não significa que seja salvo automaticamente. Para ser salvo, para receber algo mais, para que a vida seja mudada,
quando a pessoa é iluminada, ela precisa tomar uma atitude. Veja, por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, está dizendo assim: mas todas as coisas se manifestam, versículo 13, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Sim, toda a gente sabe que a luz é essencial. Se o sol não brilhasse e fosse sempre noite, escuro, não é? Se aqui onde nós estamos não tivéssemos luz, ninguém sabia o que é que andava a fazer aqui, não é? Não podia realizar este culto. Nós ficaríamos sem condições de realização do culto. Mas, porque existe luz neste lugar, então toda esta atividade, todo este ambiente é criado aqui. Há toda uma participação que nós podemos ter, porque à luz nós vemos, distinguimos as coisas, as pessoas. Então a luz tudo manifesta. Mas quando se fala da luz do entendimento, manifesta o meu caminho, manifesta o meu estado, manifesta a minha vida, manifesta a minha necessidade, manifesta a minha situação e também manifesta Jesus Cristo, que é a solução para a nossa vida. Amém? Contudo, é preciso tomar uma atitude. É preciso estar pronto. É preciso querer mudar. Diz aqui, a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá ou brilhará sobre a tua vida. Então, a luz tudo manifesta, mas diz, desperta tu que dormes. Só assim é que a luz poderá trazer benefício e mudança à nossa vida. É se nós despertarmos, nós nos levantarmos, nós tomarmos uma atitude em relação a Jesus Cristo, e isso assim irá trazer uma vantagem, uma mudança, uma bênção grande para a nossa vida. Glória a Deus. Sem dúvida. Mas é necessário que a luz, ela incida sobre as nossas vidas. Sinto-me feliz por um dia alguém ter pregado o Evangelho para mim. Sinto-me feliz porque alguém me falou de Jesus Cristo. Alguém me falou da minha necessidade que eu tinha de Jesus. Me falou daquilo que Jesus fez por mim. Falou da necessidade que eu tinha de me converter para ser salvo. Para eu confiar e aceitar Jesus Cristo no meu coração. Para eu poder ser salvo. E foi isso que mudou mesmo a minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, aqui está falando há muitos anos atrás, não é? Aí por volta de 1900, quase 2000 anos atrás, então foram escritas estas palavras, refletindo uma realidade do tempo, daquela época, da igreja, e daqueles que tinham sido iluminados, e daqueles que permaneciam iluminados e caminhavam na luz de Deus para diante. Prosseguiam. Glória a Deus. Até porque aqui atrás fala de prosseguir. Por exemplo, veja no versículo de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6:1 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. Amém? Nós que já fomos iluminados, que já tomamos uma atitude, já aceitamos Jesus Cristo, prossigamos, avancemos, caminhemos na luz, para que as trevas não nos apanhem outra vez. Amém? Amém? E para que não venhamos a recair. Depois diz, foram iluminados. Glória a Deus. Foram esclarecidos. Receberam luz. Depois diz, e provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos aqui é que já foram iluminados? Olhe para mim agora. Quantos é que já foram iluminados? Pode dar glória a Deus por isso?
Mas há mais. Provaram o dom celestial. Provaram, saborearam, experimentaram o dom celestial. Do que é que está falando? Que dom celestial é este? Ah, maravilha que nós temos, não é verdade? E que privilégio nos foi dado provar o dom celestial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que será o dom celestial? Ora, muito bem. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 6, e creio no capítulo 20, no versículo 23. Podemos até ler. 23 diz assim: porque o salário do pecado é... Muito bem. Salário significa recompensa, não é? Do pecado. A recompensa de viver separado de Deus é a morte. Sim, Senhor. É a morte espiritual. E a morte física também acaba resultando isso. E depois a morte eterna. O pecado leva à eterna separação de Deus. Isso é morte. Separação é morte. Morte. Separação da vida. Quem separa da vida é morte. Então, o salário, a recompensa do pecado. Qual foi o primeiro homem que deu lugar ao pecado e a morte entrou? Foi Adão. É verdade. Adão deu lugar ao pecado, à desobediência a Deus, a seguir o seu caminho, a sua maneira, a viver por si mesmo, orientado por uma cabeça que o desorientou, sem dúvida. Mas qual foi o resultado? A morte. Qual será o dom gratuito de Deus do céu para aqueles que morreram, para aqueles que se separaram da vida? É a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A vida eterna é o dom celestial, o dom do céu que nos foi dado através. Esse dom da vida veio embrulhado, veio numa pessoa, veio por Jesus Cristo ao mundo para dar vida novamente, para recebermos vida, para podermos alcançar a vida. Deus nos dá o dom da vida novamente e nós podemos provar da vida, provar do dom celestial que é a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Ela é falada por Jesus, pelos apóstolos. Aqui está dito realmente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, diga lá comigo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui já provaram este dom? Pode dar glória a Deus? Aleluia. Se você aceitou Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Deus arrependido e recebeu Jesus no seu coração, recebeu o dom da vida, o dom celestial que nos foi enviado do céu. Aquilo que o homem tinha perdido por causa do salário do pecado, Jesus restituiu, trouxe-nos o dom da vida do céu para a terra e colocou ao nosso alcance. Quando ouvimos o Evangelho, somos iluminados e aceitamos a Jesus Cristo no seu coração, nós recebemos o dom celestial, o dom da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E eu não posso deixar de louvar a Deus e de enaltecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa deste dom grandioso e maravilhoso. Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Outra vez ele disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele, o Pai que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Recebeu o dom celestial e passou da morte para a vida. Tudo isto pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Podemos pensar que isto foi tudo muito fácil. Tão fácil como eu estar a falar agora disto assim, tudo assim junto, não é? De uma vez só. Mas isto não foi fácil. Isto teve que ser pago um alto preço por alguém para que este dom fosse disponibilizado para nós todos. Amém? Um alto preço. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos amou com amor eterno, que nos amou e não nos deixou ficar na condição que estávamos perdidos, apenas com o salário do pecado, que é a morte e a separação eterna de Deus. Mas Ele veio no tempo certo de Deus, o Pai que me enviou, o Pai enviou o seu amado Filho. Enviou, mas não o forçou. Ele não foi forçado a vir. O Pai não lhe deu uma ordem, vás porque tem que ser assim. Não, não. Isso foi uma coisa voluntária no céu. O Pai idealizou algo, conferenciando com o Filho, com o preço que ele tinha de pagar. E o Filho disse, sim, eu vou lá, por amor, para cumprir toda a justiça, para libertar os condenados à morte, aqueles que estavam perdidos e os trazer à vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele veio e morreu numa cruz por ti e por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Deus ama-nos. A prova disso é que Ele enviou o seu Filho. E a prova de que somos amados por Deus é porque Jesus Cristo se aprontou voluntariamente e veio com uma paixão a esta terra. Foi para ir até à cruz, morrer pelos pecadores, dar a sua vida em resgate de muitos, para que possam ter o acesso ao dom da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos gente privilegiada, gente abençoada, gente iluminada, gente que provou e está provando o dom de Deus, o dom celestial, o dom da vida. Jesus disse, lembram-se, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. O ladrão veio matar, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para algo diferente. Glória a Deus. Jesus veio para algo diferente. Jesus veio para quê? Para dar vida. E vida com abundância. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu alegro-me nisto. Isto me satisfaz. Isto me enche. Isto me abençoa. Amém? Saber que eu, quando recebi Jesus, recebi o dom da vida eterna. Amém? O dom da vida eterna. Glória a Deus. Agora, um pensamento da Bíblia. A morte veio pela separação do homem de Deus, a fonte da vida. Deus é a fonte de toda a vida. Toda a vida tem origem em Deus. Deus é a vida. Jesus, Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Eu sou a vida. Deus é vida. A Bíblia diz que Deus é o Deus vivo e verdadeiro. O Deus vivo é verdadeiro. Eu sei que isso também tem relação, o Deus vivo em relação dos deuses mortos. Ao longo da história humana, os homens têm adorado deuses mortos. Têm adorado ídolos, não é? Que eram milhares antes do cristianismo. Milhares. Em Atenas, a Bíblia nos mostra no capítulo 17 que eram tantos que até puseram lá um altar a um Deus desconhecido. Podia ser que houvesse algum que eles não conhecessem, não é?
Eram tantos os deuses que havia um ao Deus desconhecido. Portanto, veja bem, haviam deuses por todos os lados, mas estavam lá as estátuas colocadas nos templos, não é? Nos templos pagãos, e estavam lá, tinham que limpar o pó da cabeça, das mãos, dos braços, tinham que fazer toda a higiene deles, tal, para eles não ficarem todos empoeirados. Estavam na rua, até os pássaros pousavam nas suas cabeças, não é? E livremente faziam o quê? E tudo isso, meus irmãos, o Deus da Bíblia é chamado Deus vivo e verdadeiro em relação aos deuses mortos e falsos. Em relação aos deuses mortos e falsos. Muito bem, Deus é o Deus da vida. O pecado separou-nos de Deus. Toda a gente sabe o que diz em Isaías 59, versículo 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O seu ouvido não está agravado, como algumas pessoas têm os ouvidos agravados e não ouvem nada. Têm que ir desenrolhar os ouvidos lá no fazer uma lavagem. Não é? Porque a cera ficou o ouvido agravado e não consegue ouvir mais, ficou tudo surdo, só ouve lá à distância. Não é? Quem é aqui que sabe o que é isso? Ei, sou eu que já fui fazer uma lavagem no ouvido daqui. Ninguém mais? Tudo o ouvido está tudo bem. Ali já foi também. Não tenha vergonha, eu estou aqui em cima exposto a todos vós e já fui, então qual é o problema? Está lá outro irmão, também já foi. O ouvido estava agravado, não é? Falavam consigo e a coisa parecia lá longe. Mas os ouvidos de Deus não estão agravados. Amém? O seu ouvido está ouvindo nitidamente tudo o que é dito. Mas sabe porque diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar? O seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separação. Ora, se Deus é o Deus da vida, se Deus é o Deus da vida, e o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, nos separa, o pecado levou-nos à morte. Perdemos o contacto com a vida, perdemos o alimento da vida e morremos espiritualmente. As pessoas que vivem no seu pecado ainda e que não têm a comunhão verdadeira com Deus, ligação com Deus, ainda estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados, diz a Bíblia. Separadas de Deus. Separadas de Deus. Mas glória a Deus. Há solução. Deus é o Deus de solução. Deus mostra-nos o problema, ilumina-nos, mas também nos mostra a solução. É isso que me agrada em Deus. É que muita gente só vê problemas, mas não tem soluções. Mas o nosso Deus mostra-nos os problemas. Ele não tem problemas em si mesmo, mas mostra-nos os nossos problemas para nos ajudar a resolver e nos dar a solução. Isso é que para mim é maravilhoso, não é? A solução para resolver os nossos problemas. E qual é a solução? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Morreu numa cruz, deu a sua vida pelos pecadores, para nos tomar pela mão e nos levar a Deus, e a mão de Deus e nos ligar à vida outra vez. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele veio e nos trouxe o dom da vida, morreu pelos nossos pecados, porque os nossos pecados não permitiam que nós recebêssemos o dom da vida. Mas Ele morreu pelos nossos pecados, condenou os nossos pecados, foi feita justiça pelos nossos pecados e fomos libertos quando nos arrependemos. E assim nós ficamos disponíveis e com a possibilidade de receber o dom da vida em nós, para vivermos com Cristo para sempre. Glória a Deus. Para sempre. Vivermos com Cristo a vida eterna. Aleluia. Os irmãos querem dar glória a Deus por isso? Louvo o Senhor. É justo que Ele seja louvado e exaltado. Mas não ficou por aqui. Não ficou por aqui. Porque nós temos ainda mais coisas que estão ali. Em Hebreus capítulo 6. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Participantes do Espírito Santo. Provaram o dom celestial.
e se fizeram participantes do Espírito Santo. Na verdade, Deus não nos deixou abandonados sozinhos. Deus não nos deixou entregues a nós mesmos, para vivermos a vida cristã à nossa maneira e às nossas custas. Às nossas custas. Alguns pensam que têm que viver a vida cristã às suas custas, mas eu quero dizer que isso assim vai ser bem difícil. Mas nós temos um ajudador, nós temos um advogado, nós temos um estimulador, nós temos alguém poderoso que está conosco, foi enviado para nós. Jesus veio ao mundo, deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, 40 dias depois subiu para o céu, e depois de subir para o céu e ser entronizado como Senhor lá no céu, então foi enviada, a promessa do Pai foi enviada. O Pai deu uma promessa para Jesus Cristo, para o seu Filho amado, quando Ele se realizasse a obra da salvação, quando Ele fosse à cruz, morresse, fosse sepultado e ressuscitasse, e voltasse para os céus, aqueles na terra que crescem nele, iriam ser cheios com a promessa que o Pai disse: os teus seguidores serão cheios do Espírito Santo, para poderem viver, poderem fazer a obra, servir, poderem conhecer a graça de Deus em verdade, poderem experimentar o consolo da vida que há em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, Jesus subiu para o céu e o Espírito Santo foi enviado para a igreja. Foi enviado para os seus discípulos. E não foram só os 12, estavam 120 lá. E eles foram cheios do Espírito Santo. E depois todos os que se iam convertendo, iam sendo cheios do Espírito Santo. E ainda hoje os que se convertem, Deus os enche do Espírito Santo, se eles têm a sede e fome dele. Se eles querem o Espírito Santo na sua vida, se buscam o Espírito Santo, se dão lugar ao Espírito Santo, Ele vem e nos enche. E que coisa maravilhosa é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu acho que a igreja anda um bocado adormecida acerca destas realidades. Nós precisamos de despertar, como diz a Bíblia: desperta tu que dormes e levanta-te diante dos mortos e Cristo brilhará sobre a tua vida. Amém? Nós precisamos de despertar para a vida que há em Jesus Cristo, para a vida espiritual. Glória a Deus. Sermos cheios do Espírito, participantes do Espírito Santo. Participantes com Ele. Há coisas que Jesus disse acerca do Espírito Santo. Ele, quando vier, convencerá o mundo. Nós fomos convencidos por Ele. Coisa maravilhosa, que obra maravilhosa já Ele não fez na nossa vida, só nos convencendo. É verdade ou não é? O Espírito Santo nos convenceu através da palavra de Deus. Ele viria para nos ensinar todas as coisas, nos ensinar. Diz a Bíblia também que o Espírito Santo devia receber do que é de Jesus e nos havia de comunicar, ou revelar, ou ministrar a nossa vida. O Espírito Santo é que recebe de Jesus e ministra a nossa vida. Nós não temos capacidades para entender o que há em Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo recebe de Cristo e nos comunica, ministra ao nosso espírito, ao nosso coração. E nós conhecemos e experimentamos. E começamos a ter experiências e a receber do que é de Jesus Cristo. Isto não é maravilhoso? Participaram do Espírito Santo também. Participaram do Espírito Santo. Cada crente que está aqui, cada crente foi iluminado, passou a provar do dom celestial, a vida eterna, em Jesus Cristo, recebeu o dom do Espírito Santo e começou a participar também do Espírito Santo. Quantos aqui já participam do Espírito Santo na sua vida? Aleluia! Dê glória a Deus! Maravilhosa coisa que Deus fez, enviar o Espírito Santo, aleluia, para vir habitar em nós, para sermos participantes do Espírito Santo, desse dom celestial também, que foi enviado para nós. É o nosso ajudador, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é o Espírito de graça, o Espírito de oração, de súplica, é o Espírito da ação de graça, de sabedoria de Deus. Aleluia! É Ele que nos capacita. Não há capacidade em nós. Estas coisas não é da nossa capacidade natural. Nós vivemos a vida que Deus tem pela ação do Espírito Santo e da sua palavra em nossas vidas.
Glória a Deus. Por isso, no princípio, eu disse aos irmãos, peguem a vossa Bíblia e levantem e deem graças a Deus pela Bíblia. Amém, a palavra de Deus. E coloquem sobre o seu coração e amem esta palavra. Vamos amar a palavra do Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo, não deixe de amá-lo. Não deixe de ser sensível a Ele, à sua presença e à sua voz também. Glória a Deus. E eu também quero ser sensível à voz e à presença do Espírito Santo. E Ele produz um banquete dentro do nosso coração, que não há nenhuma festa. Temos aqui algumas meninas e meninos que vão casar agora, vão fazer uma festa, não é? Copo d'água. Então, a gente vai saborear as coisas boas que vão ser preparadas lá, não é? Vamos saborear. Mas o banquete que Jesus tem para a salvação que Ele ganhou para nós é muito melhor. Esse aí vai acabar, isto é, o copo d'água. A festa dos noivos vai continuar. Mas não vai continuar eternamente, desculpa dizer isso, não é? Senão eu poderia iludir. Não continua eternamente. Mas a festa com Jesus começa e não vai mais acabar. Vai ser para sempre. Quantos é que têm esta esperança? Pode dar glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos para a frente, temos que acabar. Temos que chegar ao fim. E provaram a boa palavra de Deus. Provaram a boa palavra de Deus. É por isso que eu falei que a Bíblia, nós temos na nossa mão, ela é a palavra de Deus. E provar o sabor, o gosto, a riqueza, as iguarias da palavra. Veja bem o que é que Jesus disse acerca da palavra de Deus. Quando foi tentado no deserto para transformar pedras em pães, não é? O inimigo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus já havia 40 dias, estava jejuando. Então seria para fazer valer quem era, não é? Ali. Mas, agindo sob a influência de uma outra cabeça, seria fatal. Nós temos que saber que cabeça é que governa a nossa vida. Amém? Fazemos as coisas com que motivações? Com que influência? Tem que ser a influência de Deus na nossa vida. Amém? Só assim dará certo e estaremos seguros e abençoados. Glória a Deus. Não se deixe mover por qualquer influência. Há muitas influências no mundo. Há muito espírito que quer mover no mundo. Há muitas coisas que nos querem motivar a mover-nos, pressionar-nos. Não se deixe pressionar, nem se deixe mover por tudo. Saiba se é Deus que está movendo a sua vida. Amém? E assim estará seguro. Então, quando disse, transforma estas pedras em pão, e Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é um género de pão, não é verdade? É um género de pão que nos alimenta. Portanto, ela tem sabor. Tem sabor. Ela tem gosto. Todos os alimentos que Deus criou têm sabores, têm paladares. Não é? Têm paladares. Que o nosso gosto aprecia, o nosso paladar aprecia. Não é verdade? Aprecia. A palavra de Deus também tem sabor. É a alma que aprecia. Ela entra pelo ouvido e ela é saboreada dentro de nós. Ela é saborosa, ela é edificante, ela produz gozo no coração, ela produz esperança no coração. Ela nos mostra quem é Deus. Ela nos mostra a bondade e o amor de Deus para nós. Ela nos mostra a segurança da salvação em Jesus Cristo. Isto traz conforto, traz um sabor agradável para dentro de nós. Provaram a boa palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, e nós devemos continuar a saborear esta palavra. Eu quero continuar a saboreá-la. Isto é como a despensa de Deus. Isto é a despensa de Deus. Toda a nutrição para a vida espiritual do ser humano está aqui.
contida neste livro. Toda a nutrição. Vamos lá pensar. Alguns não sabem o que é uma despensa. Isto é o supermercado de Deus que pode buscar sem pagar. Amém. Não tem caixa para pagar. Não tem nada a registar lá para pagar X, X ou X. Isto é dado de graça para si e para mim. Alimento espiritual para todos os dias. Amém. E um dia nós temos necessidade de uma área da nossa vida. A palavra de Deus brilha para nós. Ela fica iluminada para nós numa certa área em que nós lemos. Outro dia brilha noutra área. E nós vemos ela sendo iluminada para nós. E ela faz efeito em nós e nos edifica. No outro dia, noutro lugar. Na verdade, a palavra de Deus, ela pode ser novidade todos os dias da nossa vida. Novidade. Algo novo. Algo novo. Cada vez que a lemos, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos um vasto supermercado recheado de tudo o que é necessário para o nosso alimento espiritual. Para quem anda com fome. Para quem anda com sede. Por causa da negligência de a ler, de perder tempo para meditar nela. Porque alguém pode dizer que a gente fica loucos, ou que estamos loucos, por ler a palavra de Deus. Há quem nos queira mentalizar disso. Quando eu me converti e comecei a ler a Bíblia, várias pessoas me disseram assim, ignorantes até à ponta dos cabelos. Disseram assim, eu ouvi de uma pessoa que começou a ler a Bíblia e ficou louca. Ficou louca. Quer dizer, cuidado, vê lá, lê a Bíblia e você vai ficar louco também. E depois, ainda mais, algumas pessoas, eu ouvi dizer que eu disse que lia a Bíblia, a palavra de Deus, e que era bom para mim. Ela disse, eu ouvi que outra pessoa leu a Bíblia e ficou louca. Ficou doida. E eu disse, mas eu nunca vi nenhum crente no hospício, lá naqueles hospitais de doentes mentais, psiquiátricos, não é? Pelo menos aqueles que são equilibrados, que leem a palavra de Deus com equilíbrio e com ponderação, não é? Glória a Deus. Não vi nada disso. E também não importa que me chamem louco. Louco por coisas boas, louco por santidade, louco por Jesus Cristo, louco por as bênçãos que Deus me dá, louco pela vida eterna, louco por ter uma salvação maravilhosa que me livrou de toda a condenação. Jesus foi louco por nós, veio a este mundo dar a sua vida por nós, foi zombado por todos. Jesus foi louco aos olhos desta sociedade. Então, se eu tiver um pouco da sua loucura, vou ser muito abençoado. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Alguns não querem porque vão chamar louco. Isso é para gente. É gente que não tem cabeça. É gente simplória. É gente que não é instruída. Essa gente não tem instrução. Não é? Não tem instrução. As pessoas esclarecidas nunca se metem numa coisa dessas. Graças a Deus. Eu louvo a Deus. Ele disse, Pai, escute bem, Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos, aos simples. Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos deste mundo. Tem uma cabeça gorda, inchada, sabem muito. E a revelaste aos pequeninos. Os sábios, se baixarem um bocadinho da sua vaidade, da sua arrogância, da sua mania de sabedoria, também podem entender e conhecer a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Amém? A sua sabedoria, há muita sabedoria. A Bíblia diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
os tesouros escondidos da sabedoria e da ciência. Coisa maravilhosa. Amém? Aleluia. Bom, eu tenho que acabar. A boa palavra de Deus. A palavra de Deus é sábia, dá-nos conselhos sábios, princípios sábios. A palavra de Deus nos torna honestos. A palavra de Deus nos mostra que devemos ser sinceros, que nós devemos ser verdadeiros, que nós devemos caminhar numa sociedade corrompida, com um coração puro, lavado pelo sangue de Jesus e separado, sermos o sal da terra e a luz do mundo. E é por isso que eles se incomodam muito. Sim, as pessoas corrompidas, as pessoas que gostam de fazer as falcatruas, as pessoas que gostam de mexer no que não é deles, essas pessoas ficam muito incomodadas se não andamos por lá e reparamos nisso. Quando eu trabalhava na hotelaria, então almoçávamos juntos. Um grupo, eu trabalhava numa parte que era um snack bar, e a parte do bar, e o snack, a parte da cozinha, do bar. E então, antes de servir os clientes, nós comíamos todos juntos lá. Então, nós estávamos à mesa. Eu era o único crente lá. E eu era o único que professava fé em Jesus Cristo. E Deus mudou a minha vida lá no próprio hotel onde eu foi, quando eu me converti. E eles viram a mudança. Eu andava por aí, por essa Praia da Rocha, por aí. Nem vale a pena dizer por onde é que eu andava. Andava por aí viciado, não é? Metido em toda a coisa por ali. Sozinho, um rapaz, um jovem sozinho aí, à mercê das coisas, dos seus desejos. Então, fazia assim uma vida assim toda. E eles viram como eu mudei, a minha vida mudou. Eles chegaram a dizer assim, Paulino, é o nome lá, porque havia outros Ruis, e então não era Rui. Eles diziam assim, Paulino, mas tu não és a mesma pessoa. Então antes tu ias para as festas, para as farras e para os jantares, para essas coisas aí. Agora tu não vais. E eu disse assim, é verdade o que tu estás a dizer. Não é? A gente tratava-se por tu, uns aos outros lá. É verdade o que tu estás a dizer. Que eu não sou o mesmo. Aquele Paulino que tu conhecias morreu. Agora sou um novo Rui. Um novo Paulino, melhor dito. Esse morreu. Esse aí morreu e nem quero mais que ele ressuscite. Agora eu sou uma nova criatura. Sou uma nova vida. Eles não percebiam muito o que é que eu estava a dizer, mas eu sabia bem o que é que estava a dizer. E os irmãos também sabem o que é que eu estou a dizer. Quantos aqui é que sabem o que eu estou a dizer? Que o homem velho morreu e há um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura em cada um de nós. Glória a Deus. Mas quando estávamos sentados à mesa, é interessante. Então, eles estavam a conversar e começavam a conversar em coisas maliciosas, em coisas assim sujas e tal. Né? De repente reparavam em mim e diziam, está aqui o Paulino, a gente não pode falar disto. A gente não deve falar disto. Não, vocês falem à vontade. Então, isso é a vossa conversa. Eu não falo, mas não se importa. Se vocês quiserem falar, fala. Não, mas assim a gente não está à vontade e tal. Perceberam o que é o sal da terra? Só a minha presença à mesa mudava as conversas. Não é preciso dizer nada. Eu não me intrometia, cada um dizia os palavrões que dizia e as baboseiras que queria dizer lá à mesa, já sabem, homens, o que é que diziam. E eles depois reparavam que eu estava ali, incomodavam-se, diziam assim, não podemos falar estas coisas aqui porque está aqui o Paulino e ele não gosta disto. Dizia assim, não, você fala à vontade. Lá por eu não falar, nem querer falar. Então vocês podem falar à vontade. Assim, mas assim não. Tal, mudavam de conversa. Meus irmãos, as nossas conversas, nossas atitudes, nossos princípios, incomoda lá os de fora. Mas ainda os trava um bocadinho. Ainda chama à consciência. Por isso os nossos princípios são os princípios que Deus sempre quis que houvesse na terra, mas que desapareceram e foram instituídos princípios, modos de vida, corrompidos pelo pecado. Mas Jesus quer mudar vidas, quer iluminar, quer que receba o dom celestial da vida eterna, pelo arrependimento e fé em Jesus Cristo,
que recebam e tomem parte do Espírito Santo. Provem a boa palavra de Deus e mais, e as virtudes do século futuro. As virtudes do século futuro. Meus irmãos, os crentes têm um futuro glorioso à sua frente. E eles provam aqui as virtudes, as maravilhas, os poderes, os sabores, o gosto da vida futura que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Os irmãos estão contentes por isso? Ou os irmãos estão satisfeitos com esta vida? Isto vai bom, não é verdade? Guerras, rumores de guerras, fomes, doenças, todo esse sofrimento que vai por aí, isto vai bom, não é? Então isto aqui é que é vida para viver. E o nosso país, com a crise, o aperto está aí para alguns, para outros não há grande aperto, mas alguns sofrem o aperto. Então isto está bom aqui a vida, vamos gozar aqui a vida, não é? O outro não interessa. Não, irmãos, certamente há alguém de bom senso espiritual que já experimentou estas coisas e está esperando as virtudes do século futuro. E Deus nos dá a provar aqui dessas virtudes. Nos dá a provar dessas maravilhas já aqui. Claro, vou assim fazer uma comparação. Você vai a uma prova de vinhos, por exemplo, espero que ninguém ande aqui metido com os vinhos, não é? Principalmente embriaguez. Não está proibido de beber vinho ou de provar vinho, mas da embriaguez. Vai uma prova de vinhos, se você for lá a Gaia, ali ao Porto, onde tem lá aquelas cooperativas, não é? Aquelas dos vinhos do Porto, você vai lá visitar e é recepcionado com uma prova de vinhos. Você prova o branco, o tinto, enfim, aquelas variedades. Eles provam e dão um bocadinho. E você saboreia. Isto é bom. Vou comprar uma garrafa. Não é? E não comprar pipa porque eles não lhe vendem a pipa. E também não tem dinheiro para pagar, porque lá paga-se tudo. Eles oferecem só uma coisinha. Você vai ao centro comercial e eles põem ali uma mesinha com um queijo que eles querem promover, e eles põem ali o queijo aos bocadinhos e tal, né? E põem ali aos bocadinhos com um palitozinho, e você chega ali, tira, prova. Mas este queijo é bom, tem um aroma, sabe assim um bocadinho, cheira assim um bocadinho a piuga, assim mal. Mas é bom, é de qualidade. É de qualidade. O queijo da serra, o queijo camembert. O camembert também, bom cheiro. Estava a falar por cima lá da Suíça. Mas o camembert é francês. É francês, mas conheça lá na Suíça. Conhece o camembert. Ele tem um cheiro assim bem ativo também. Como? Muito bem. Então, eles dão um bocadinho só assim para provar. Vá lá que eu não passei por lá um dia esfomeado e sem dinheiro, não é? Porque senão eu pedia para provar 1, 2, 3 e tal, e depois mais uma outra coisinha para acompanhar, e pronto, ficava logo assim mais ou menos saciado. Mas não dá para encher a barriga, não dá para saciar plenamente, não dá. O que eles têm é queijo lá com fartura para levar e comprar, não é? Mas eles dão a prova para estimular a compra. Amém? É assim ou não é? Para estimular a compra. Vou dar um outro exemplo agora da Bíblia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, foi para o Monte do Sinai, lá recebeu a lei de Deus, as leis cerimoniais de culto a Deus e as leis sociais, como se deviam comportar e viver, os 10 mandamentos, receberam lá. Depois caminharam, cerca de 2 anos talvez, eles já foram e chegaram a um lugar chamado Cades Barneia. Esse lugar tem lições espirituais muito importantes para a nossa vida.
Cades Barneia. Não esqueça este nome e procure ver as lições espirituais para nós que estão lá. Eles ficaram na fronteira da terra prometida. A partir dali estavam os amorreus, os cananeus. A partir dali, eles estavam na fronteira. E chegaram ali, então pediram a Moisés que enviasse espias para saber como era a terra, como é que era do outro lado, como é que estava lá, como é que é a natureza da terra. E eles foram. Eles andaram para trás, para a frente, para cima, para baixo, para aqui, para acolá. E quando eles voltaram, então diz que eles trouxeram um cacho de uvas, trazido por 2 homens. Não sei se vieram em cima de uma padiola, se foi... a figura que eles têm em Israel é de um pau, assim, em cima do ombro de alguém atrás e do ombro do outro da frente. E o cacho pendurado no meio. Devia ser um grande cacho de uvas. Um grande cacho de uvas. Depois disto trouxeram figos, romãs e outras frutas, certamente, lá da terra. Trouxeram e vieram para o acampamento, que ainda não tinha entrado lá. E assim, não só mostraram dos frutos da terra, mas deram a provar o sabor dos frutos da terra. E eles provaram as uvas. São boas. As uvas são doces. E são graúdas, enche a boca, sumarentas. Glória a Deus. Vai lá que todos jantaram. Romãs, devia ser daquelas que abrem assim um bocadinho e que mostram assim aqueles grãos lá dentro, não é? Assim bem vermelhinhos. E os figos, a doçura dos figos. Eles que só comiam maná no deserto, não é? Aquela flor branca, aquela coisinha branca. Eles apanharam os figos, meteram na boca e disseram, isto é delícia, isto é coisa maravilhosa. Para quem estava comendo só do maná, saborearam lá da terra prometida aquelas coisas. E aquilo era uma coisa extraordinária. Aquilo é um sabor que aquilo devia saber a coisa do outro mundo, quase, não é? Por causa da falta, da carência do organismo, de não comer isso, havia por muito tempo. Aquilo devia ter um gosto especial. Então eles provaram da terra prometida, da terra que dizia manava leite e mel. Mas depois só poucos é que quiseram avançar para lá. Houve uma contenda naquele lugar que Deus disse, esta geração não vai provar da terra prometida. Sim, eles provaram dos frutos de lá, mas depois não quiseram entrar na luta para ir lá. Não quiseram obedecer a Deus para entrar lá, para experimentar a abundância que havia lá. Eles trouxeram um fruto de uma videira. Eles podiam ter ido e saborear da vinha toda. Provaram da vinha, o fruto, mas depois não saborearam a vinha. Provaram da romã, mas não foram à horta das romãzeiras. Provaram dos figos, mas depois não foram o figueiral que estava lá do outro lado. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isto é que o crente prova das virtudes que estão para vir do século futuro. Prova das coisas que Deus tem preparadas para a igreja. E ele é um privilegiado que ele já prova aqui. E quero vos dizer, meus irmãos, Deus tem para provar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Todas as vezes que nós quisermos provarmos das coisas que Ele tem preparadas. E cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, conhecemos mais das coisas de Deus, mais provamos. Glória a Deus. Aleluia. Há um corozinho que diz assim, tem de haver mais, tem de haver mais, tem de haver mais. Eles estavam cá do outro lado e eles provaram das uvas, das frutas, das coisas deliciosas, lá da terra prometida. Então, meus irmãos, isso é algo comparativo com a igreja. A igreja prova das virtudes do século futuro, das maravilhas, das coisas que Deus tem preparadas para nós. Aquilo que a gente começa a provar aqui, muito pouco seja, já é um pouquinho
daquilo que Deus tem preparado no futuro para nós. Os irmãos compreendem o que eu estou a dizer? Quanto mais nós provarmos, quanto mais nós saborearmos, mais estimulados estaremos para chegar lá. Amém? Mais estimulados estaremos para chegar lá. Oxalá que haja estímulo em nós para continuar, prosseguir e avançar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Não só na vida presente, mas na vida futura também. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Infelizmente, recaíram, tal como os israelitas provaram da terra prometida, do seu fruto, saborearam, mas depois quiseram voltar para trás. Não é? Quiseram voltar para trás. E grande parte deles não foram para lá. Então, tenhamos cuidado, busquemos a Deus, sejamos obedientes, acreditemos no poder de Deus para nos fazer chegar lá e caminhamos para a frente. Glória a Deus. Levante suas mãos e ora ao Senhor. Se alguém ainda não provou desta maravilha, ainda não aceitou a Jesus Cristo e recebeu o dom celestial, não viu a necessidade que tem, o caminho que leva e a sua situação, se ainda não viu, peça a Deus que lhe mostre o estado e a necessidade e também daquilo que Deus tem para si. Não só na vida presente, mas para a eternidade. Aqui, Ele nos dá um pouquinho do céu. Um pouquinho do céu. Nos vai experimentar um pouco do céu. Mas depois nós entraremos no céu mesmo. Nós entraremos nessa vida futura e gloriosa. Quantos querem entrar nessa vida futura e gloriosa? Ore ao Senhor agora e peça ao Senhor, ajuda-me, dá-me fortaleza, perdoa os meus pecados, ajuda-me a caminhar contigo. Eu preciso de ti, da tua ajuda, da tua graça, da tua luz. Eu preciso da tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a tua palavra, nós agradecemos a tua ajuda, nós agradecemos por cada irmão e irmã que está aqui na tua presença. Nós agradecemos o teu Espírito Santo também que está conosco, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela luz que nos iluminou e continua a iluminar-nos. Nós agradecemos, Senhor, pelo dom celestial, a vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus. Nós agradecemos por todas estas maravilhas e ajuda-nos a caminhar pela fé, a caminhar adiante, a prosseguir para o alvo para o qual fomos chamados. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, agradecemos, pedimos tudo para a honra e glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu só quero te louvar, quero te dizer, te amo, tu és todo para mim, e eu teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Nós terminamos aqui e terça-feira nós temos culto aqui também às 9 horas ainda e também à sexta-feira às 9 horas. Todos bem-vindos. No próximo domingo também, de manhã à tarde. Deus abençoe. No próximo domingo nós vamos ter connosco aqui o pastor Castilho. Ele vai estar aqui, vai nos falar do trabalho que está a fazer em África e vai ministrar também a palavra do Senhor. Pastor Castilho, que foi pastor no Porto e depois foi para a África, ele estará connosco. Deus abençoe. Uma noite de paz para os irmãos. Bem-vindos sempre para servir o Senhor.